Nós vamos conversar um pouco sobre como descobrir, avaliar, que a Bíblia diz, avalie o homem ao próximo. Não é ao próximo, irmãos? Não. Mas então por que a gente assiste aquele monte de vídeo dos irmãos falando dos outros? Eita, é forte. A Bíblia fala, avalie o homem Assim mesmo. assim mesmo. Então hoje nós vamos conversar um pouco para que eu me avalie e para que você avalie se você está encaixado dentro do grupo dos verdadeiros adoradores ou do grupo dos falsos adoradores. Como nós estudamos juntos através da passagem da mulher samaritana, nós vimos que Deus procura os verdadeiros. Então se ele procura o verdadeiro é porque tem falso. Verdade. E se ele precisa procurar para encontrar o verdadeiro, significa que é mais escassos. Amém? Amém. Então a gente corre o risco de, se avaliando, descobrir que está um pouco fora do prumo do que deveria ser. Amém? Então Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Bora lá? Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era de costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se à mesa e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele inquieceu. Sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam a certo credor. Um deles devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: julgaste certamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os meus pés, como é de costume. Esta mulher, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é de tradição. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de beijar os meus pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isto te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que os seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão os seus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou, vá-te em paz. Então aqui nós podemos traçar um paralelo entre essas duas pessoas que Jesus colocou em foco: uma mulher pecadora e um fariseu. Um homem conhecido por politicamente correto, talvez com seguidores, e que se deparou com a sua casa sendo invadida
por uma mulher pecadora. Como já é de conhecimento de todos, as mulheres naquela época elas não tinham valor. As mulheres elas existiam com o objetivo de procriar. Se ela fosse viúva, ela estava à mercê do filho. Se não tivesse filho, ficava à mercê da sociedade. E nesse caso, quando era mulher pecadora, tinha menos valor ainda. Vemos a passagem onde uma mulher foi pega em adultério, mas só a mulher foi arrastada para ser apedrejada. O homem não. Quem adultera sozinho? Então nós começamos a ver um desenrolar aqui que eu acho que se eu fosse esse fariseu, eu teria ficado com muita vergonha. Mas algumas coisas eu quero abordar antes da gente entrar na explanação desse texto. Primeiro, algumas tradições. Jesus ele mencionou por 3 vezes como é de tradição, como é de costume, né? Algumas tradições naquela época. Uma das tradições que faz a gente ter um entendimento melhor do acontecimento é que as mesas não eram desse tamanho tradicional de hoje. As mesas eram baixinhas e as pessoas sentavam no chão para ter acesso à mesa, com os pés um pouco para trás, as pernas dobradas de lado para trás. Por isso facilitou que a mulher chegasse até o pé de Jesus. Uma outra tradição que havia, quando alguém convidava alguém ilustre para comer em sua casa, a casa ela ficava como que aberta para a visitação daqueles que não tinham acesso àquele jantar. Porque era um evento. Uma outra tradição que havia naquela época, quando se recebia uma pessoa que era ilustre em sua casa, era normal que quando as pessoas chegassem, tivesse um escravo para lavar os pés do seu visitante. Porque as pessoas andavam a pé, areia, muita poeirinha. Então o normal era que os pés fossem lavados por um escravo quando chegasse. Por que por um escravo? Era o serviço mais sujo que tinha para alguém fazer, lavar os pés do outro. Era feito por escravo. Era um trabalho humilhante. Uma outra tradição que havia naquela época, recebia a pessoa com um ósculo santo, ou seja, um beijo na testa. Era a forma de um judeu dizer, olha, você é muito bem-vindo em minha casa, eu te honro quando você entra em minha casa. E um muito importante, que Jesus também reivindicou por não ter acontecido, que é o óleo para ungir a cabeça. Então, nós, trazendo a luz sobre esses pontos, nós podemos fazer um paralelo com os dias de hoje. Jesus, nessa época, estava na crista da onda, irmãos. Os vídeos de Jesus tinham todos os likes, todo vídeo que passava de Jesus na época era rapidinho, que passava de 1 milhão de visualizações e curtidas. Jesus estava na crista da onda. Qualquer pessoa queria ter algum envolvimento com Jesus para que a rede social divulgasse o fariseu está com Jesus. Muitas curtidas. Quanta semelhança com os dias de hoje. Aquele homem, será que ele estava mesmo preocupado com quem estava na casa dele? Ou ele queria mais evidência para mostrar, olha, ele anda com pessoas ilustres. Ele anda com pessoas poderosas. Irmãos, eu tenho tanta birra com versões de músicas. Eu tenho birra com rádio gospel. Às vezes ouve uma música, outra música assim, que você vê que tem aquele contexto, você sente a presença de Deus naquilo ali, mas a maioria não, começa a me dar agonia, como se eu estivesse ouvindo música do mundo. Como o pastor Reginaldo tem falado isso aqui, ó. Isso aqui. Hoje tinha uma pessoa, estava dentro de uma loja de instrumentos. Irmãos, eu não consigo entender isso. Eu piro meu cabeção por isso. Eu fiquei tão indignada que eu fui no meu status e joguei alma no meu status hoje. A pessoa estava dentro de uma loja de instrumentos e liga. Quanto você quer no seu violão? Caraca, não tem violão aí que serve para você? Porque as pessoas, elas não querem pagar preço para chegar em um lugar. As pessoas querem aquilo que você conquistou, mas elas não estão preocupadas com o preço que você pagou para chegar até lá.
Querem andar no seu carro, mas não vê o que você passou para ter o carro que tem, morar onde mora, vestir como veste, ter o conhecimento que você tem, ter o relacionamento com Deus que você tem. Esse homem quis Jesus por perto, mas ele não estava disposto a pagar o preço de ter o Messias dentro da casa dele. Sabe? Por quê? Meu violão chama Tony, irmãos. O nome do meu violão é Tony. Mas o meu violão só é Tony quando ele está conectado com esse coração aqui, ó. A unção não está no instrumento, está no Deus vivo que mora aqui no relacionamento que ele tem comigo. Por que não comprar outro instrumento e desenvolver o seu relacionamento com ele, a sua identidade, o seu fruto? Por que não pagar um preço? Dinheiro não compra tudo. Esse homem usou a posição dele, ele usou o status que ele tinha para conseguir mais status em cima de Jesus. Mas nós podemos ver uma mulher que ela entrou ali sabendo quem ele era. Quem ela era. Amém. E ela sabia quem ele era. Amém. Ela sabia que ela poderia ser apedrejada naquele lugar. Uma mulher de ousadia. Gente, mais uma vez, os irmãos me perdoem, mas não é à toa que foi uma mulher que viu Jesus ressuscitar. Não é à toa, irmãos, não é à toa que Jesus deu útero para a mulher, não para o homem. Amém. Não é à toa, não é à toa, é um bicho diferenciado tal da mulher. Por isso que não pode dar ouvido para a serpente, que se der ouvido para a serpente também lascou com tudo. Não é verdade? É verdade. Tem que estar antenada Deus. na árvore da vida. Se for por lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, lascou tudo. Acabou. Aleluia. Nós temos que ter cuidado. Então, um grande segredo para a gente conseguir ser um verdadeiro adorador, primeiro, conhecer quem eu sou. É o primeiro ponto. Eu tenho que saber quem eu sou. E o segundo ponto, eu tenho que saber quem ele é. Eita glória. Quem não sabe quem é e quem Deus é, nunca vai chegar diante de Deus por baixo, se arrastando, se humilhando, porque acha que é merecedor da graça que recebeu. Esse homem agia como se Jesus tivesse sinta-se honrado em estar na minha casa. Eu me lembro quando caiu a ficha, né, gente? Tem que mudar a linguagem, né? Caiu a ficha, é muito antigo, né? Mas quando aqui o processador conseguiu, assim, entender, compreender... Fez o download, né? Quando o meu computador ele conseguiu fazer o download, obrigada, da informação do que era Deus me aceitar, eu pirei o cabeção. Amém. Eu fiquei maluca. Falei, como? Ele querer algo comigo? Mas espera aí, ele conhece os meus pensamentos, ele conhece as minhas emoções, ele conhece o burburinho que acontece aqui dentro quando isso aqui inflama, que abre a narina, dilata a pupila, eu olho assim docemente para alguém, ele conhece. E mesmo assim ele me quer. Mesmo assim, como se não fosse suficiente, ele quer. Ele poderia vir, como ele fazia com Adão, ele viria na viração do dia, estaria ali comigo, e dia após dia, mas não, ele quis vir morar dentro de mim. Eu não preciso esperar a viração do dia para ter um relacionamento com ele, eu posso estar o dia inteiro ligada. Amém. A noite inteira ligada, 24 horas por dia, conectada, ligado, intimamente amalgamado, não tem separação. Aleluia. Como assim? Alguém tão grande, alguém tão maravilhoso, alguém tão digno, alguém tão tremendo, pode querer algo assim comigo? Não larga esse osso, irmãos. Não largo. Amém. Olha, para continuar meu relacionamento com o amado, gente, eu já passei por cada uma. Certa vez, eu era pastora de um ministério grande, irmãos, e tipo assim, na reunião de pastoras, teve uma situação que assim, eu me segurei para não rir, eu não podia rir.
Mas fez aquela roda de pastoras e veio a bispa orando uma por uma. Gente, ela orava minha filha, bênção, e foi na outra, porque é unção de prosperidade. E eu fiquei esperando a minha vez, deixou o convite. Vai ser forte. Eita glória, agora chega a minha vez. E ela tá com a mão, usou a mão de óleo, tá com a mão na minha cabeça e a outra mão no meu peito. Pá, Maria Padilho, pá, Maria Mulamba, pá. E eu falei, ixi, eu tô carregada e não sabia. Isso que eu posso ir. E eu ali de meu olho fechado, e eu comecei a conversar com o Senhor, é claro, né? Não podia desonrar ela diante das meninas, mas eu queria rir, falei, Espírito Santo, de onde ela botou tudo isso? Eu falei, como é que tudo isso está comigo e ainda deixa eu dobrar meu joelho toda madrugada para estar com o Senhor? Será que elas converteram, né? Eu fiquei ali na minha cabeça, irmãos. Será que elas estão andando comigo se converter? Porque elas estão deixando eu orar, estão deixando eu jejuar, eu estou fazendo propósito, eu vou... Como é que é esse negócio? Elas devem ter convertido, né? Porque está comigo. Aí eu falei para o Espírito Santo, vai fazer um negócio. Eu não quero pecar. Me ajuda, Espírito Santo, eu aqui na minha cabeça. Espírito Santo, tá tudo bem. Se não mandar o senhor sair, tá tudo bem. Agora, se mandar o senhor sair, o senhor não sai, não. Irmãos, eu falo rindo, mas imagina você estar em um ministério, frutificando muito, e mesmo assim, estarem apontando o dedo, estarem falando mal, estarem perseguindo, estarem te repelindo, te espremendo como se você fosse um furúnculo. Quantas vezes isso aconteceu? Recentemente eu comecei a ministrar as mulheres que estão caminhando comigo sobre o espírito de Jezabel. Irmãos, aleluia! Aleluia, Glória a Deus, uma irmã que eu só trato bem, é a irmã das profecias. É muito chamada para entregar profecia. Irmãos, ela me chamou no WhatsApp, me descascou, me chamou de fraquinha, me chamou de outras coisas, e que ela estava fazendo não sei que propósito, mas eu era fraquinha, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, me bloqueou. sangue. Dói. Não vai dizer que não dói, que dói. E eu falo, minha flor, o que está acontecendo? Não, mas não tem nada contra você, não, coração. Por que você não faz uma campanha para esse seu ir embora? Irmãos, você decidir andar no caminho, o inferno vai se levantar. Aleluia. Os fariseus vão apontar o dedo. Eles vão falar. Porque luz e trevas não andam junto. Aquilo que é aparente vai se incomodar quando o que é real chega. Aleluia. Se você decide andar numa vida íntegra diante do Senhor, não estou falando que você vai ser perfeito, não. Mas você tem que ser um perseguidor da perfeição. Glória a Deus, aleluia. Eu posso não ter conseguido, mas uma coisa eu faço, eu persigo. Aleluia. Eu corro para o alvo. Aleluia. Uma pessoa que ela não se conhece e que ela não conhece Deus, ela aponta o dedo. Ela não avalia a si mesma, ela avalia os outros. Ela persegue sites de fofoca gospel. Né? Tem conhecimento de todos os babados gospel que tem. O que movimenta isso? Vai dizer que as pessoas que seguem esses vídeos, esses noticiários cabeludos de quedas, assistem para orar? Nós podemos ver esse exemplo na vida de Isaías. Isaías, até o capítulo 6, ele tinha um histórico, irmãos. Depois vai lá ver. Vai lá visitar Isaías depois. Ai de ti. Mas um dia Isaías, lá no capítulo 6, ele teve um encontro com Deus. Ele viu Deus, ele conheceu Deus, ele presenciou toda a glória de Deus e as orlas dele enchiam todo aquele lugar. Ele viu, então ele começou a dizer, ai de mim. A linguagem de todo mundo muda quando se encontra verdadeiramente com Deus. Todo religioso, ele não se encontrou com Deus, se encontrou com uma religião e se vestiu de uma capa. É um leproso, assim como Naamã, cheio de aparência, mas por dentro é lepra.
Eita glória. É lepra, é sujeira, é imundície. Só se purifica quem se expõe. Aquela mulher se expôs. Amém. Glória. Ela chegou ali disposta a qualquer coisa, mas queria estar aos pés daquele que era o único que poderia perdoar seus pecados. Aleluia. Aquele homem não deu a Jesus o óleo para colocar sobre a cabeça. Aquela mulher ungiu os pés dele com perfume caríssimo. As nossas atitudes, elas dizem muito mais de quem nós somos do que as nossas palavras, irmãos. Verdade. As nossas atitudes nos revelam muito mais. Por isso que o grande pregador disse: pregue em todo tempo. Se for preciso, fale. Sim. Porque as nossas atitudes dizem mais do que a nossa palavra. Como é frustrante caminharmos com pessoa que ela fala, de repente você vê no posto, não é bem aquilo, não. Verdade. Não é aquela Coca-Cola, não. Como é triste nós olharmos hoje para o meio cristão e você vê pessoas com manipulação, com articulações, com emaranhados pelas costas, com disputa, com porfia, com divisões, com inveja. Não é postura de um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador, ele se preocupa com o coração do seu amado. Amém. Aleluia. Salmo 91, ele fala de toda uma promessa. Mas essa promessa não é para quem deixa a Bíblia lá aberta, amarelando a página, não, irmãos. É verdade. É para quem tem um estilo de vida restrito. Versículo 14, porque tão encarecidamente me amou. É o mesmo que Jesus falou aqui sobre amar a Deus, sobre todas as coisas. Amar a Deus acima do meu ego, acima da minha fama, acima do meu status, acima de tudo. Acima do meu bem-estar. Amém. Eu passei por uma dor esses tempos atrás. E eu fui descarregar essa minha dor lá nos pés do meu amado. E eu comecei a falar para ele: se for preciso eu sangrar, se for pela tua vontade, tá tudo bem. Se for preciso ser perseguido, se é para agradar o Senhor, porque o Senhor, a Bíblia fala que foi agradável ao Senhor moer Jesus, se moeu Jesus, então se for agradável morrer, tá tudo bem. Se for preciso passar por privações por amor a ti, tudo bem. A única coisa que eu não quero é te perder. Eu não quero perder o Senhor de vista. Eu não quero deixar de ouvir a tua voz. Eu não quero deixar de sentir a tua presença. Eu não quero deixar de ser instrumento do Senhor. Eu não quero perder a conexão. Amém. Porque acima de mim está Ele. Quando nós vamos lá em Apocalipse, a Bíblia fala que debaixo do altar do Senhor estão as almas dos mártires falando: Senhor, vinga o nosso sangue, vinga o nosso sangue, vinga o nosso sangue. O que Jesus fala? Espera até completar o número. Amém. Existe um número exato de privilegiados que foram colocados de antemão, escolhidos para morrer por amor a Cristo. Glória. Quem me dera se eu estivesse nessa lista. Aleluia. Amém. Nós brasileiros, com a nossa hipocrisia gigante, não aguentamos uma perseguição dentro da igreja. Vamos orar pela igreja perseguida. Por amor a Jesus, não aguentamos uma fofoca com o nosso nome, porque está falando de mim. O meu amor a Jesus está acima da minha fama. Eita glória. O meu amor a Jesus está acima dos meus títulos. Amém. Amém. O meu amor a Jesus está acima do meu bem-estar. Eu falei para Jesus muitas vezes: Senhor, olhando para a tua palavra e olhando para a minha vida, eu prefiro ser Lázaro do que o homem rico. Amém. Eu prefiro. Melhor é estar em tua presença. Esta mulher não negociou. Quanta coisa, gente.
Esse perfume que ela jogou sobre ele era um perfume tão caro. Os historiadores e também os teólogos, eles afirmam que para comprar um frasco desse perfume era necessário 1 ano de trabalho, como se fosse salário mínimo hoje. Eita. 1 ano para comprar um frasco. E naquela época não tinha como você tampar esses vidrinhos que a gente tem, que só de porçãozinha. Eu vou regando, tem um perfuminho que eu tenho que Jesus me deu, que eu uso ele com tanto carinho, ele já vai para 4 anos. Amém. Entendeu? É com muito carinho que ele fala. Vem me cheirar ali, então vem, ó. Eu perfumei pro Senhor. Eu pedi pra ele me deu. Amém. Glória a Deus. Mas, gente, aquele perfume, o vidro tinha que ser quebrado. Tem uma música da Fernanda Brum, né? O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Essa é a essência. Não existe parcialidade para um verdadeiro adorador. Não existe mediocridade, não existe reserva, não existe aquele quartinho escuro. Ó, Jesus, nesse você não entra. Não existe. Amém. Essa pessoa que ama Jesus sobre todas as coisas, ela coloca Jesus em primeiro lugar em tudo. Eita, glória. Jesus pode entrar em todos os compartimentos da casa. Não existe site... Eu esqueci o nome, mas tem um site que não deixa rastro. Deixa rastro, toda pesquisa deixa rastro, até na Deep Web. Mas pessoas comuns não conseguem rastrear. Geralmente homens usam, hoje em dia mulheres também usam esse, eu esqueci o nome agora, mas usam para acessar coisas ilícitas, né? Eu esqueci o nome agora, mas para quem deseja ser um verdadeiro adorador não tem isso. Porque ele sabe que até o pensamento dele está sendo sondado. É verdade. Não existe. Essa mulher derramou tudo o que ela tinha aos pés de Jesus. Amém. Quando nós linkamos esta passagem com a passagem lá de Marcos, eu esqueci a referência agora, eu estava lendo um pouco antes do culto, mas lá fala Simão leproso, lá tem nome. Que interessante. A mulher pecadora, mas o homem é Simão leproso. Leproso não poderia estar no meio do povo. Ele teria que estar exilado para que não contaminasse outras pessoas com lepra. Na época não tinha cura para lepra. Tá. Mas esse homem estava na cidade, na sua casa, e ofereceu um jantar para Jesus. Ou seja, ele havia sido leproso. Ficou conhecido como leproso, mas Jesus curou esse homem. Amém. Glória. Esse homem era leproso, mas ele olhava para o pecado daquela mulher, ele não olhou para ele. Quantas pessoas fedem e estão apontando o dedo? Quantas pessoas estão em estado de putrefação? Deus não aguenta o mau cheiro do pecado que sobe, as coisas escondidas. Quantos altares contaminados? Homens que estão sobre a regência de uma igreja, com seus pecados escondidos, têm a audácia de colocar mão de disciplina porque teve um sonho pornográfico. O Brasil está precisando de verdadeiros adoradores. Amém. Homens e mulheres que tão encarecidamente amam a Deus. Amém. Amar a Deus já é algo que requer de nós uma renúncia. E não é uma renúncia, não é somente uma renúncia. Requer uma decisão de vida de renúncias. Porque para ser um verdadeiro adorador, você vai perder amigos, você vai perder cobertura, você vai perder bens, você vai perder construções, você vai perder fama, Família. Eu falei com meu marido, falei, amor, eu sei que os meus tios me amam. Eu sei disso. Eu sempre fui dodóizinho da família. Sempre.
Quando eu rompo a barreira dos demônios, que eu tenho acesso a eles, os meus tios gostam que eu sento no colo deles, Cleiminha. Minhas primas, falta colocar os bichos tudo pra fora de uma vez só. Não pode ter amarra, eu vou amarrando todo mundo antes de chegar no meio deles. Mas eles têm um bloqueio comigo, e esse bloqueio é a minha decisão, é o meu estilo de vida. O meu irmão acha um absurdo eu não beber refrigerante, porque eu quebrei uma barreira dentro de mim e falei assim, não, se eu que sou luz, se eu não for, quem vai levar a luz para esse povo? Então eu vou em algumas confraternizações de família, eu vou, mas eles bebem, eles fumam, eles ouvem música do mundo, e eu vou ficando agoniada, e eu fico quanto dá, o quanto o ambiente está controlado, eu vou embora, mas meu irmão fica indignado porque eu não tomo refrigerante. O meu irmão fica indignado porque eu não tomo cerveja, um copinho só, você sempre bebeu comigo. A minha escolha, não verbal, mas a minha postura no dia a dia, quando as pessoas estão me vendo e quando as pessoas não estão me vendo, vai impor barreira para as pessoas que não querem relacionamento com Deus, eles não vão suportar. Luz e trevas não andam junto. Se a pessoa escolheu trevas, quando você acende a luz, olha, eles vão embora junto com as trevas. Não dá. Esse homem, ele é um homem cheio de orgulho, de uma postura, cheio de arrogância. Quanta semelhança com Naamã. Não se dobra, não se prostra, não reconhece quem é. Pelo contrário, a sua posição faz parecer com que é melhor até que Deus. Se esse aí fosse mesmo... Pô, gente, essa balançadinha de cabeça é muito característica pra mim. Eis que te digo! Irmã, baixa esse dedo que eu já não recebo sua profecia mais. Sangue de Jesus tem poder, ô Jesus. Meu marido estava rindo de mim hoje, que já tem uns dias que o Senhor tem me acordado. Irmãos, Jesus está me acordando de madrugada e eu tô orando, não tô orando pelo diabo. Vocês acreditam? Vocês conhecem a minha guerra com isso? É porque eu sempre ouvia, né, quando eu estava convertida, os pessoal falavam assim, olha, oração que tem poder é de madrugada. Porque de madrugada a filha é menor. Já ouviu essas baboseiras por aí? Muito. Você orar de madrugada, se você consegue orar de madrugada, o meu problema é o sono. Eu durmo em pé, irmãos. Na hora que eu mais o amor vai conversar, a gente sempre conversa antes de dormir. Ele ri muito da minha cara, porque às vezes eu tô contando alguma coisa pra ele empolgada do meu dia, eu tô contando. Dormiu. Aí ele fica olhando pra minha cara esperando, de repente eu acordo e continuo do mesmo lugar que eu falei. Então assim, certa vez, no início da minha conversão, eu fazia escola de missões e o pessoal colocava, a minha escala sempre dava 3 horas da manhã. E a gente tinha muito pouco tempo para dormir e era muito cansativo, era muita aula, muita coisa. E o meu sono sempre foi assim. Um belo dia eu tô lá de joelho dobrado, porque também tem que ser de joelho para orar. Não podia ser de outra forma, né? Tinha que fazer calo no joelho. Ai, irmãos, como é bom ser livre da religião. Amém. Como é bom saber que estando aqui, ó, olhando para vocês enquanto eu falo, a minha boca fala com vocês, mas a minha mente está conversando. Como é bom ser livre da religião. Glória a Deus. Eita. Como é bom ser livre da religião. Verdade. Não existe um quadradinho, não existe uma Oh, caixinha. glória. Sabe, o verdadeiro adorador não precisa ser aquele esparafatoso. Irmãos, eu vou para um congresso, eu vou no lugar onde tem Deus, eu volto uma maquiagem borrada, descabelada, descalça, Glória a suada, Deus. borrada. Aleluia. Eu bolo no chão, eu como Eita. capim, eu bato a cabeça na parede, eu fico louca. Eu quebro o sapato, já quebrei. Então, entende? Esse é o meu jeito extravagante de adorar, mas não significa que esse é o padrão de um verdadeiro adorador. Eu já adorei em espírito e em verdade, caladinha aqui de cabeça baixa lá no fundo da igreja. Ali, ó. Negócio tão bom com ele. Precisamos ter cuidado. Avalie o homem a si mesmo. Amém. A mesma medida com que julgardes ou medirdes sereis medidos. Amém. O julgamento para aquele que não age com misericórdia vai ser sem misericórdia. Eita, é forte. Onde nós temos nos enfiado? Sabe, esse tempo nosso de tudo muito rápido.
Uma desgraça é divulgada hoje, quando é amanhã, essa desgraça não tem, sabe, valia nenhuma, já não move o coração de ninguém, porque vem uma desgraça pior no dia seguinte. E ninguém fala da desgraça do dia passado. Ninguém ora pela viúva que o marido morreu brutalmente, de forma, sabe, injusta. Um povo sem compaixão. A discípula chegou, a gente estava fazendo um seminário de adaptação. Ô, pastor. Jesus faltou chamar a gente de perereca. Jesus jogava nós no chão assim, ó. Teve uma menina que ficou tão desesperada por Deus, que ela chegou lá no altar, pegou a taça de óleo, guti. Do jeito que ela mandou, ela caiu. Eita, Deus. Sede, fome de Deus, desespero, anseio. O que eu faço para ter mais? O que eu faço para ter mais? O que eu faço para chegar mais perto? O que eu faço para te ouvir melhor? O que eu faço para te agradar? Amém. Glória a Deus. Eu quero te fazer sorrir. A Bíblia fala que todos ouviram, que vinha do céu uma voz que dizia: este é o meu filho amado. Eu quero ser uma pregação na boca dele. Amém. Glória a Deus. Eu quero ser uma pregação na boca dele. Esta é a minha filha amada que me dá prazer. Jesus deu prazer ao Pai, obedecendo na morte, até a morte de cruz, sendo obediente até a morte de cruz, sendo obediente até a morte de cruz. Foi assim. Eu quero estar nessa lista de filha amada que agrada. Amém. Não vai ser no padrão. Olha, a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 5, que é santificar diante dele. Não é segundo os olhos dos outros, mas segundo o crivo de Deus, é o prumo dele. Amém. Aqui ele fala sobre o entendimento do tamanho do perdão que recebeu. O fariseu, ele não parava para entender o tamanho da graça que ele recebeu, de ser curado de algo que na época ele não tinha cura. Ele tinha sido destituído dos bens, ele havia sido destituído do convívio familiar, destituído do status, porque era um imundo. A ingratidão cegou aquele homem, o orgulho falou mais alto, que ele não olhava para quem ele era, nem a grandeza de quem estava na casa dele. Quanta ingratidão no nosso meio. Verdade. A igreja do dadadá. Me dá isso, me dá aquilo, a campanha para isso, a campanha para aquilo. E a campanha, Deus, eu quero mais de ti. Deus, eu quero morrer. Deus, me escolhe para pregar. Aleluia. Deus, me enche de unção, porque eu quero poder. Eu quero ver pessoas sendo libertas, curadas. Glória, aleluia. Toda pessoa que tem um encontro com ele não consegue ficar calado. Aleluia. Não consegue. A mulher samaritana, quando ela realmente entendeu quem era aquele homem que estava de frente com ela, ele falou: olha, se você soubesse quem fala com você. Quando ela soube, ela foi buscar água. Ela deixou o cuidado com o corpo físico, algo indispensável, ainda mais naquela região seca, árida, quente. Ela deixou a água para trás e correu para falar. Amém. Quem está apaixonado fala. Amém. Glória. Quem está apaixonado pensa o tempo todo e suspira e procura uma Aleluia. forma de agradar. Como que eu faço para agradar? Mas não. Eu estava falando da discípula, ela chegou no seminário. Essa que eu vou dizer logo, tadinha, alucinada. Desesperada. Glória a Jesus. A cena dela bebendo óleo não sai da minha cabeça. Glória a Eu tava Deus. ministrando com uma que cai, não cai. E me chamou a atenção um movimento. Eu dei uma olhadinha assim, ela... Aí a outra pastora da igreja estava assim, eu regalei o olho, olhei pra pastora e olhei assim, tipo... Eita. Né? E eu fiquei lá, nossa, por que eu nunca fiz isso? Por que eu nunca fiz isso? Igual o dia que eu fiquei indignada que eu ouvi aquela canção, olha Deus, a canção que eles brincam de pique-esconde com Deus. Eu falei, por que eu nunca brinquei de pique-esconde com ele? Que raiva! Por que eu nunca pensei nisso, sabe? Mas um dia ele foi, porque ele viu que eu fiquei magoada. Como é que você nunca brincou com ele de pique-esconde, brava comigo? Como você não chamou eu brincar de pique-esconde com você? Não é coisa de criança? Ele não vê tudo, mas aí eu queria brincar de pique-esconde com ele. Como ele vê tudo e eu não? Aí ele entrou um dia na igreja para brincar de pique-esconde comigo, irmãos. Foi uma vez.
Foi muito bom. Depois do ensaio de louvor, eu mais uma vez sendo massacrada. E ele falou, fica quietinha, você é a florzinha do meu jardim. A flor exala o seu melhor perfume quando é macerada. Então macera, Jesus, macera. Macera. E a gente estava na igreja, tinha mais 3 irmãos na igreja com a gente ainda, o restante já tinha ido embora para sei lá o quê. E eu queria tanto, ele não tinha se manifestado naquele ensaio e eu estava tão indignada, porque para mim quando não vai no ensaio, e aí? Né? Eu queria ir no ensaio e assim, eu sei que ele está pela palavra, que tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria, mas eu quero manifestação, eu quero que ele se mostre, eu quero que ele se exiba, eu quero que ele se faça notável, sabe? E de repente o pessoal foi embora, aí passou perto do meu nariz cheirinho de mel. Eu olhei para aquela ali, sentiu? Aí eu fiquei andando pela igreja. Aí quando chegava, achei! Aí saía, eu saí de novo. Eu vou te achar. Onde você tá? Cadê você? Achei! Gente, foi tão bom brincar com ele de pique-esconde, foi tão bom. Eu cheguei em casa radiante de alegria, que eu entrei no estúdio, meu marido assim. Onde você tava? Que? Ele olhou assim. Onde você tava? Falei, como assim, mozinho? Você tava ungindo quem? Falei, amor, não coloquei a mão no óleo. Eu cheirei o amado. A minha mão tava toda lambuzada de óleo. Brotava óleo da minha mão. E eu não tinha mexido com óleo. Entrei no estúdio, meu marido sentiu o cheiro. Por quê? A intimidade. Amém. Quem é casado aqui sabe, após o momento de intimidade, cada um tá com o cheiro do outro no corpo. Mas a misericórdia não está no coração dessa geração. Falta a identidade do céu. Falta a cultura do céu. Nós temos substituído o relacionamento com a palavra. Jesus é o verbo, Ele é a palavra. Ele é a verdade, Ele mesmo se identificou que Ele é a verdade. Mas nós substituímos o estudo, o relacionamento com a verdade, nós substituímos o relacionamento com Jesus por textos prontos, não é? Estudos prontos. Você pesquisa sobre um assunto, tem uma infinidade de pessoas que postaram alguma coisa a respeito. Perdeu-se o prazer. Ó. Perdeu-se o prazer. Sabe? Quando o Senhor se entregou na cruz, Ele estabeleceu um padrão. Sabe? Na igreja católica, eu cresci todo ano, eu chorava, irmãos, com aquele Cristo sofrendo daquele jeito. Eu chorava. A revelação da ressurreição dele só veio depois. Mas eu não entendia por que se ele era Deus mesmo, então por que ele deixou fazer aquilo? Por que não acabou com tudo? É verdade. Todo mundo. E eu ficava bugada com isso. Como assim? Chegava, irmãos, eu confesso, porque ele sabe disso. Eu falava, não, mas se ele não salvou nem ele, como é que ele vai me salvar? Eu sempre fui muito franca, eu sou muito transparente. Às vezes mais do que precisa, me traz alguns prejuízos. Só anda comigo quem gosta da verdade, irmãos. Quem gosta de bajulação falsa não consegue andar comigo. Glória. E eu conhecia, sempre falava, não, a paixão de Cristo. A paixão de Cristo. Foi paixão, foi um amor muito intenso, foi algo muito forte que levou Jesus ali. Obediência a Deus, só que a Bíblia fala que ele intercedeu ao Pai quando a fúria do Pai poderia se acender. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Foi muita paixão que levou, e ali ele estabeleceu um padrão de relacionamento pra gente. Ele falou, pega a sua cruz e me segue. Amém. O nosso amor a Cristo é manifesto na cruz. Amém. É dando todo o nosso tempo, toda a nossa vida, toda a nossa energia, todo o nosso sangue. A Kézia compôs uma música, o Senhor deu uma canção para ela, e
Gente, oh meu pai, é uma música muito bonita, até muito preta, assim, ó. O músico ama música no estilo que o Senhor deu pra ela. É estilo assim, Thales Roberto, essas músicas muito soul e tal, né? Aí ela fala assim: de braços abertos quero te receber, meu sangue por completo dou pra você. Aí a outra parte: me ajudou a crescer meu potencial, amor igual a esse não há igual. Eu falei: Késia, que melodia linda, os arranjos, papapá, que ela dá tudo pro pai dela, né? Os arranjinhos, ela... Gente, quantas horas? Não, nós temos pouquinho tempo, né? Aí o pai, ela deu tudo pro pai dela e falei assim: filha, mas a gente precisa fazer uma correção só na gramática, porque ficou meio confuso. Você começa falando de Jesus e depois você fala de você, então ficou assim meio confuso. Tá tipo Salmo 91, né? Tem hora que tá falando a primeira pessoa, tem vezes que na terceira pessoa, então fica meio confuso. As pessoas acabam traçando heresias porque não interpreta direito a gramática, a escrita. Ela olhou assim: mãe, tipo assim, quase que ela falou assim, igual Jesus falou para Nicodemos: sendo tu mestre da lei, não entende essas coisas? Ela falou assim: eita. Mãe, não é Jesus falando, sou eu falando para Jesus. Eu quero te receber de braços abertos. O meu sangue por completo eu vou derramar por você. Sou eu falando para ele, porque ele morreu de braço aberto para mim, então eu vou receber de braço aberto. Ele derramou o sangue dele por mim, eu vou derramar meu sangue por ele. Fiz download. Então Jesus estabeleceu um padrão. Um padrão é um amor por ele que vai além de tudo. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Amém. Adorar em espírito e verdade é estar ligado ao Espírito Santo e a Jesus para ter acesso ao Pai. Amém. Não existe outra forma. Se a conexão com Jesus e a conexão com o Espírito Santo for perdida, não tem como adorar o Pai, porque é em espírito e em verdade. Como eu falei para vocês naquela primeira aula, se refere, no grego é a mesma palavra para o Espírito Santo e para essa verdade é a mesma palavra para o verbo e verdade de João 14,6. A única forma de ser um verdadeiro adorador é estar ligado, totalmente ligado a Ele. Amém. Ao Espírito Santo, totalmente ligado a Ele, a Jesus. Glória a Deus. Jesus está completamente disponível. Amém. Amém. Completamente disponível. O Espírito Santo completamente disponível. Glória a Deus. E o Pai procura os verdadeiros adoradores. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Amém. Certa vez o Senhor me deu uma canção e essa canção ela expressa muito o que eu penso de mim em relação a Ele. E eu vou ministrar essa canção. Eu queria que você só fechasse os seus olhos. Amém. Eu vou ministrar essa canção no coração do meu amado. E aquilo que você concordar para você, somente confirma para ele. Amém.